Bom dia, amados, graça e paz. Estamos aqui para mais um Alimento da Fé de hoje, amém? Do dia 9 de março de 2021, com o tema A Fé Vitoriosa. Glória a Deus. Então, Deus tem nos dado um alimento da fé rico, abençoado, onde nós temos crescido em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, amém? Quero agradecer a participação de todos que têm sido fiel no nosso alimento da fé todos os dias. E já quero pedir, querido, para você também compartilhar, curtir e compartilhar o nosso alimento da fé, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder dessa palavra e pelo poder do Espírito. Amém? Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 5, 1 João capítulo 5, hoje vamos falar da fé vitoriosa. Essa fé já está em nós, essa fé já foi depositada no meu e no teu coração, amém? Então sejam todos bem-vindos, Maria, glória a Deus, Maria de Lourdes, mulher de Deus ungida e abençoada. Amém? Todos sejam muito bem-vindos. Já curte e compartilha, amado. Quando você já compartilha, outras pessoas já estão sendo alcançadas. Bom dia, Maria. Tu és uma bênção, uma mulher de honra, uma mulher fiel. Amém? Abre a tua Bíblia, por favor, em 1 João, aleluia. Abre a tua Bíblia em 1 João, capítulo 5, por favor. 1 João, capítulo 5. No versículo 4 diz assim: porque tudo que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus? Eu e você somos novas criaturas, eu e você somos recriados em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. O que é que João está dizendo? Porque todo o que é nascido de Deus, ele não diz só alguns, ele diz todos os que são nascidos de Deus. Ouça isso. Todos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha aí o que João está falando. Ele está dizendo, querido, que aquele que é nascido de Deus, de que aquele que é uma nova criatura, tá? Ele é aquele, amado, que vence o mundo. Então a atitude, seja bem-vinda, Emanuele, Damiana, todos vocês são bênção na nossa vida. Já curte e compartilha para desfazer as obras do diabo, amém? Então João está falando aqui em 1 João capítulo 5, versículo 4, que todo que é nascido de Deus. O que isso significa? A Bíblia diz que Jesus, ele nos faz mais do que vencedores. Então em Cristo, eu e você somos mais do que vencedores. E ele vai dizer, todo que é nascido de Deus, você nasceu de Deus por meio de Jesus. Você se tornou uma nova criatura por meio de Jesus. Você se fez vitorioso por meio de Jesus. Você é um ser, você é um filho por meio de Jesus. E por meio de Jesus, João, 1 João, capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo que é nascido de Deus, aquele que se fez nova criatura, aquele que está em Cristo, vence o mundo. Amado, o mundo não te vence. Pelo contrário, a atitude de viver as realidades que Cristo conquistou para você é sua. As realidades já estão disponíveis. Seja bem-vinda, ministra Ana Paula, minha filha Amanda, Cícero, amém? Então, o que é que acontece? A atitude de andar à altura do que Jesus conquistou é minha e sua. O mundo, ele não tem domínio sobre nós. O mundo, ele não pode tocar na minha vida e na tua vida. Ainda que a Bíblia diz assim, que no mundo tereis o quê? Aflições. O que isso significa? Que essas coisas, elas podem até se levantar e vir. Mas nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então somos amados. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu filho, antes por amor de nós o entregou, como não nos daria juntamente com o filho todas as coisas? O que isso significa? Que eu e você somos mais do que vencedores. Olha só o que o nosso alimento da fé de hoje diz. Embora eu esteja
neste mundo, não pertenço a ele, sou de Deus. A minha cidadania é celestial. Enquanto eu viver neste mundo, habitará em mim aquele que é maior. Maior é aquele que está no mundo do que aquele, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4 fala sobre isso. Olha só, querido, que coisa poderosa. Quando o apóstolo João ele diz assim, maior é aquele que está em você. O que isso significa? De que aquele que está em você é maior do que a dor, aquele que está em você é maior do que a dificuldade, aquele que está em você é maior do que a enfermidade, aquele que está em você é maior do que a falta, aquele que está em você é maior do que a acusação, aquele que está em você, que vive em você, que fez morada em você, porque hoje você se tornou uma nova criatura. Por isso que a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós. Amado, ele disse, eu estarei com você todos os dias. Sabe, queridos, entender que ele está conosco é entender que você não permanecerá no estágio em que você está, seja de dor, fracasso, doença ou enfermidade ou falta. Ainda que essas coisas, porque a Bíblia diz, no mundo tereis. O que é isso? O mundo ele vai procurar trazer uma proposta para fazer você, querido, recuar, para fazer você, amado, desistir. Mas eu quero falar algo para você. O que é que João capítulo 4, 1 João capítulo 4 diz? Maior, bem maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Sabe, queridos, mais são os que estão com você. Eu quero que você ouça isso em nome de Jesus. Escute isso. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, querido, ele Geazi, o seu moço anuncia dizendo assim, profeta, está vindo aí uma multidão, profeta, está vindo aí um exército contra Israel, contra as nossas vidas. A Bíblia diz, querido, que Eliseu naquele momento olha para Geazi e diz, Geazi, mais são os que estão conosco. E a Bíblia diz que ele pede para que os olhos de Geazi fossem abertos. O que eu, amado, aprendo com um texto como esse? Que um crente que é menino, Geazi era apenas um menino, alguém que não havia crescido ainda. Sabe, Paulo disse, quando eu era menino, quer dizer, quando eu não tinha conhecimento, eu quero parafrasear para você agora, quando eu não sabia, quando eu não tinha entendimento, quando eu era menino, eu pensava, falava e agia como menino. Mas agora que eu cresci, quer dizer que eu amadureci, que eu me tornei uma nova criatura e progredi na palavra. Você vai ver a Bíblia dizendo assim, Lucas capítulo 2, capítulo 3, e crescia, amado. Nós entendemos que a vida cristã, a Bíblia diz assim, Tito, que a vontade de Deus, Paulo escrevendo a Tito, que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O que isso significa? Que Deus não quer apenas que eu e você se torne uma nova criatura. Que Deus não quer que eu e você apenas se torne um novo homem e uma nova mulher. A vontade de Deus é que eu e você, a gente cresça, que a gente amadureça. Por quê? Para que nós venhamos a entender que maior, que bem maior, que muito maior é aquele que está conosco. Sabe, querido, a dificuldade que se levantou na sua vida não é maior do que Deus. A dor que se levantou na sua vida não é maior do que Deus. A falta que se levantou na sua vida não é maior do que Deus. A ameaça que você possa ter recebido não é maior do que Deus. Pelo contrário, Deus, ele é bem maior do que todas essas coisas. Ouça essa história. Você vai crescer com isso. Olha só, queridos, uma certa criança um dia perguntou ao seu pai qual era o tamanho de Deus. E aquele pai, ele começou a pensar e de repente naquele momento estava passando um avião.
E o pai olhou para cima e disse assim: meu filho, olha só, eu quero que você... antes da gente contar essa história, eu quero ler aqui o que a nossa amada Sonali está dizendo. Aleluia, hoje sou um milagre duplo, pois hoje eu estou fazendo 15 dias que estou com Covid e com todos sabem, eu estou com 7 meses de gravidez. E a medicina diz que uma mulher grávida pela Covid morre, mas a vontade de Deus na minha vida foi que eu e o meu Caleb sobrevivesse. Amada, maior Sonali é aquele que está com você. Olha só que testemunho poderoso, irmão. Olha só o que Sonali está dizendo aqui, querido, que a medicina ela traz um relatório, mas acima do relatório da medicina está o relatório de Deus. Aleluia! Vai viver e vai contemplar os feitos do Senhor. Ela e Caleb, essa criança linda e abençoada que está aí para nascer em nome de Jesus com muita saúde e paz. Amém? Olha só, então aquele pai, ele olha para o céu e vê aquele avião e ele começa a dizer, né, filho, qual o tamanho daquele avião? Ele disse, pai, é pequeno. Por quê? Porque ele estava nas nuvens, ele estava distante. E ele diz, pai, o avião é pequeno. E ele pega aquela criança, coloca dentro do carro e vai ao aeroporto. E vai ao hangar e de repente tem um avião ali de grande porte estacionado e ele diz assim, meu filho, qual é o tamanho daquele avião? Aí ele disse, pai, esse avião é grande. Amado, eu entendo que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, pelo conhecimento da palavra, pelo entendimento da palavra, pelo estudar as escrituras, por estar firme em Deus, a verdade ela liberta. Então, amado, eu como crente nascido de novo, não posso, querido, estar a minha vida toda em um estágio de criança. Em um estágio, amado, aonde eu acho que tudo vai vir sobre mim e que nada vai acontecer comigo. Pelo contrário, amados, maior é aquele que está com você. Olha só o que o nosso alimento da fé diz. Quem está no mundo? O diabo. Ele é chamado de o Deus desse século. 1 Coríntios 4,4 fala sobre isso, que o diabo é chamado de o Deus desse século. O que está no mundo é o pecado, mas aquele que está em mim é maior do que o pecado. Aquele que é maior venceu o pecado. Então, querido, o pecado ele não tem domínio sobre mim. Por quê, queridos? Porque eu já morri com Cristo para o pecado. O pecado, o mundo, ele não tem mais domínio sobre a minha vida. O que mais está no mundo? A enfermidade, ela não provém de Deus, ela não provém do céu. No céu não há enfermidade. A enfermidade pertence ao mundo, mas aquele que é maior, que está dentro de mim, é aquele que me sara. Querido, você tem um autor da vida dentro de você. Você tem a vida, o DNA, a glória de Deus. Você foi vivificado no Espírito. Ele habita em você. Ele está em você. Seja bem-vindo, pastor Kelvin, homem de Deus. Ele está com você. Então, entender, querido, ou você aceita uma condição de derrota, ou você vive o maior que está em você. Ou você vive a glória de Deus que já está em você. Você é uma nova criatura, você é um novo ser. Pobreza não terá domínio sobre você. A morte, a dor e a doença não terá domínio sobre você. Pelo contrário, você andará sobre as águas. Você passará por cima de todas essas dificuldades que possam ter se levantado contra a sua vida. Apenas você precisa andar. Por isso que o apóstolo Tiago, ele vai dizer: tornai-vos, pois, Tiago capítulo 1, versículo 21 em diante, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. É uma decisão sua. Queridos, você que é nascido de novo, você não vai orar para que as realidades se cumpram. Agora me lembrei da pastora Elenilde que está conosco. Você não vai orar, querido, realidade não se ora, realidade se vive. Realidade não é, você não vai pedir, pai, me cura, me prospera, não. Você vai viver porque já faz parte da sua vida.
Já faz parte do ser uma nova criatura. Você vai vivenciar tudo isso que Jesus conquistou para você. Você não vai estar orando por cura, por prosperidade, por livramento, não. Você vai viver porque você entendeu por meio das Escrituras que tudo isso já faz parte da sua vida em Cristo Jesus. Muitas vezes, olha só, muitas vezes se quer sentir necessidade de orar. Olha que coisa poderosa. Eu simplesmente encarei as circunstâncias e ri, declarando: se não conseguir passar por cima do problema, passarei ao redor. E se não conseguir caminhar ao redor, caminharei por baixo. E se não conseguir abrir caminho por baixo, atravessarei pelo meio. Porque aquele que é maior habita em mim. Enquanto eu ainda ria, a adversidade fugia e se escondia. Eu declaro que na sua vida, através do conhecimento das Escrituras, através do conhecimento da palavra, você vai enfrentar todas as dificuldades que se levantou contra a sua vida. E nenhum mal prevalecerá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Como diz o salmista, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, porque a você ele se apegou com amor e ele vai te livrar e ele vai te guardar e ele vai te proteger e ele vai trazer toda a provisão necessária para a sua vida. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Está angustiado? Ele é o teu socorro. Está com falta? Ele é o teu pão. O que ele disse a Moisés quando Moisés perguntou: Senhor, o que é que eu vou dizer a este povo quando esse povo me perguntar quem me enviou? Escute isso, irmão. Naquele momento ele se apresenta como eu sou. Ele diz: Moisés, diga ao povo de Israel que o eu sou te enviou. O que Deus estava dizendo naquele momento? Eu sou o teu pão, eu sou a tua cura, eu sou a tua provisão, eu sou a tua restauração, eu sou o teu livramento, eu sou o teu pai, eu sou tudo aquilo que você precisa. Maior é aquele que está com você, maior é aquele que habita em você, bem maior é aquele que está com você em meio a tudo isso que se levantou. Então, queridos, guarde essa palavra. Se você não compartilhou, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe agora. A gente vai agora fazer a nossa confissão de fé. Amém? Então, eu quero que você repita comigo, é muito importante essa confissão de fé, tá, querido? Então, eu quero que você repita comigo agora, aí aonde você está, seja no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, sabe? Faz o inferno estremecer, amado. Sabe, faz as circunstâncias estremecer. Davi entendia: ei, quem é esse incircunciso? Quem é esse sem aliança? Ei, hoje mesmo Deus te entregará nas minhas mãos a tua cabeça. Hoje mesmo ouço o que eu vou dizer pelo Espírito. Hoje mesmo coisas foram paralisadas por causa do conhecimento da palavra. Coisas foram paralisadas na sua vida agora. Coisas foram cessadas na sua vida agora. Irmão, eu estou dizendo isso pelo Espírito. Milagres extraordinários. A glória de Deus está vindo sobre você. A mão do Senhor está vindo sobre você. Acontecimentos, promessas que você estava esperando hoje estão em cumprimento na sua vida para a glória de Deus. Amém? Eu quero que você repita a nossa confissão de fé de hoje, em nome de Jesus, aí aonde você está. Eu sou nascido de Deus. E liberando a minha fé pelas palavras que saem da minha boca, venço o mundo. Aleluia! Repita comigo. Sou nascido de Deus. E liberando a minha fé pelas palavras que saem da minha boca, venço o mundo. Amém, querido? Você é mais do que vencedor por meio daquele que te
amou. Amém? Se você não compartilhou, compartilhe, por favor. Amém? Em nome de Jesus, tá? Queridos, olha só. Amanhã estaremos de volta aqui para mais um Alimento da Fé. Ouça isso. Segunda, quarta e sexta, às 21 horas, segunda, quarta e sexta, nós estamos com a série, Destravando o mundo espiritual ao teu favor, através da oração. Então, segunda, quarta e sexta, pelo meu Facebook, sempre estarei, com um convidado. Essa semana estou com o pastor Magno, supervisor do nosso ministério. Então, amanhã, quarta-feira, estaremos aqui, 9 horas da manhã, tá? E às 21 horas. Então você tem um encontro comigo. 9 da manhã e 9 da noite. 9 da manhã e 9 da noite. Você tem um encontro comigo. Amém? Poderoso. Segunda, quarta e sexta. Pela manhã todos os dias. E à noite, segunda, quarta e sexta. Amém? Compartilha, curte. Em nome de Jesus, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amo vocês. Graça e paz.